Enquanto a gente orava pelos enfermos, já há algumas semanas Deus tem me levado a refletir. Na verdade não é algumas semanas um assunto específico, mas já há algum tempo, sinto muito assim, Deus tem me feito olhar para as relações humanas e a maneira como a gente tem conduzido a nossa vida. A gente vive numa época sem igual na história da humanidade. Nosso tempo de pós-verdade, né? Porque hoje existem tantas verdades, tantas ideias, tantas ideologias, tantas certezas, tantas razões, tantas especialidades. O homem se tornou especialista em quase tudo. E parece que isso, em vez de produzir união, tem produzido certo distanciamento. Há até muitas publicações nesse sentido. Um homem falecido em 2017 chamado Zygmunt Bauman, um sociólogo, talvez um dos maiores pensadores sobre as relações humanas que a gente já teve, escreveu mais de 40 livros tratando de um único assunto. Ele chamava o nosso tempo de modernidade líquida, de amores líquidos, onde as relações elas já não têm mais a mesma solidez, a sociedade já não encontra mais valores sólidos como a gente tinha no passado. Tudo mudou. Hoje é muito simples, muito fácil, quando a gente se sente contrariado ou até indignado com a posição de alguém, com a fala de alguém. É muito simples, a gente simplesmente clica no botão do nosso mouse e deixa de seguir uma pessoa, ou impede que essa pessoa nos siga. E as relações elas têm se pautado muito pela maneira como a gente se comporta nas redes sociais. Eu sei que sistematicamente, né, e sistemicamente me parece que Deus tem falado muito com a gente esse ano sobre batismo no corpo, sobre voltar para a essência, sobre sermos um. E a gente vive esse tempo líquido, onde as relações não se sustentam, e a vida parece que o dia começa e termina, e a gente tem aquela sensação de que ficou um monte de coisa para trás sem fazer, e um dia sempre mais urgente que o outro, uma demanda sempre mais urgente que a outra, e muitas vezes coisas que são importantes vão ficando de lado. Os bom dias e boa noite nos grupos de WhatsApp substituíram aquele tempo que a gente dedicava para deslocar, né, da casa de um para o outro, para sentar à mesa, para tomar café. Enfim, parece que é uma coisa muito distante, né, que era lá do passado. Não sei se vocês compartilham comigo dessa percepção, mas muitas coisas a gente deixou de fazer em nome dessa correria, dessa demanda. E eu acho que a gente encontra suporte, explicação para a maneira como a gente tem vivido nos dias de hoje, nas profecias da palavra. Jesus está voltando. Amém, irmãos? É a nossa esperança. Mas à medida em que esse grande dia chega, parece que há toda uma infraestrutura, uma estrutura do inferno, tentando impedir que a gente viva a bênção que há na experiência da vida em comunidade. Comunidade cristã, obviamente, sobre todas as outras formas de relacionamento, porque poucas horas antes de morrer, Jesus ora por nós, né? Ele ora por aquele pequeno grupo de pessoas, e ele, nessa conversa com Deus, nessa oração com Deus, ele até diz assim: Pai, eu não estou orando só por esses aqui. Esses aqui são poucos, mas foram eles que o Senhor me deu. Eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, não. Eu oro para que, de alguma maneira, eles possam suportar e vencer o mal. Eu oro para que, assim como eu e o Senhor somos um, eles sejam um. Como eu estou em ti, que eles estejam em nós, e nós possamos estar neles, e eles prevaleçam na construção dessa unidade. Porque quando o mundo olhar para eles, Pai, quando o mundo perceber neles essa unidade, então o mundo vai crer que de fato o Senhor me enviou para resgate do mundo.
E eu não oro só por esses, Pai. Eu oro também por todos aqueles que daqui para frente irão crer na palavra que esses poucos que o Senhor me deu agora irão proferir. E desde lá, a igreja, ela é isso. Ela é a comunidade de todos os santos, é o lugar onde nós nos reunimos, como cantamos aqui, agora há pouco. Nós viemos em torno do nome de Jesus, ele é o motivo de nós estarmos aqui. E éramos dois, três, agora somos muito mais. E a presença de Deus está aqui porque nós estamos aqui. Amém? E parece que quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais o inferno se levanta para que essas relações estejam, de alguma maneira, líquidas. Assim como o mundo é líquido, essa liquidez do mundo parece querer ganhar um espaço num lugar que para nós deve ser um lugar de proteção. Para nós, a igreja, a casa do Senhor, não esse prédio, mas eu e você juntos, esta é, em Deus, uma fortaleza para nós, um lugar de segurança, um lugar onde nós encontramos direção, um lugar onde nós encontramos ensino, um lugar onde nós encontramos auxílio, um lugar onde nós encontramos reconciliação, um lugar onde nós podemos desfrutar de toda a intercessão uns pelos outros. Neste lugar, neste ambiente de comunidade, nós encontramos a proteção que Deus tem dado a nós. Amém? Vocês concordam comigo? Mas concordam mesmo, né? Não é só porque eu estou perguntando. Eu queria que a gente pudesse refletir um pouco hoje a maneira como as coisas vão acontecendo e tentando produzir divisão, facção, contenda, briga, separação. Mas como na história da igreja, Deus sempre, pela sua graça, pela sua soberania e pela providência, Deus sempre interferiu na nossa história para que nós pudéssemos estar exatamente no lugar onde nós estamos, espiritualmente na presença dEle, fisicamente reunidos em comunidade para essa grande obra que é a pregação do Evangelho, Deus confiou a nós. Amém? Então abre a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 5. E antes da gente ler o versículo 1, quero te convidar para mais uma vez a gente fazer uma oração. Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que se passou. E o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos proveu, nos trouxe até aqui nessa noite, para que assim como nós cantamos, estivéssemos reunidos em torno do Teu nome para Te adorar, para dizer, Senhor, com o nosso coração, com a nossa voz, que o Senhor é o único Deus, não há outro como o Senhor. Nós queremos sempre, em todo momento, reconhecer isso, lembrar isso, e com as nossas vidas engrandecer o Teu nome, e santificar o Teu nome através das nossas decisões e das nossas escolhas. Por isso nós estamos aqui, para Te honrar, para Te louvar. Mas o Senhor tem um plano e um propósito para a Tua igreja. Senhor, nós queremos ser ferramentas, instrumentos da Tua bondade, nas Tuas mãos, para que o Teu Evangelho seja pregado. Por isso, Senhor, o desejo do nosso coração sempre que nos reunimos para ouvir a Tua palavra, é que a Tua palavra seja essa água que nos lava, água que sacia a nossa sede. Por isso, Senhor, hoje nós Te pedimos, lava-nos com a Tua palavra. Desperta o nosso espírito, abre os olhos do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, à medida que nós vamos avançando nos minutos que temos aqui, olhar para a nossa vida, para a nossa história e reconhecer a Tua soberania, a Tua graça, a Tua providência, o Teu favor, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua justiça. E que tudo isso, Senhor, possa nos encorajar a desejar alinhar o nosso coração ao Teu e viver os planos, viver o propósito, viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa experiência de comunidade, nessa experiência, Senhor, de viver sobre a graça do Teu Evangelho, de um dia termos sido alcançados e de hoje, mesmo sem precisar, mas por Seu desejo,
o Senhor quer nos usar. Por isso que a tua palavra caia no nosso coração como uma semente boa e possa produzir frutos para alimentar muitas pessoas, as quais nós cremos o Senhor tem nos enviado nesse dia. Seja assim em nome de Jesus. Amém. Versículo 1, Paulo, ele começa usando uma das palavras que eu mais gosto na Bíblia, justificados. Essa é uma realidade para nós, justificados. Se a gente estivesse lendo aqui em grego, a gente não ia perceber uma vírgula aí, porque eles não usam vírgula. Mas tem uma vírgula aqui, no português diz que quando tem vírgula, você tem que fazer uma pausa, certo? Justificados. Então a gente olha para essa palavra, a gente tem que olhar para a nossa realidade. Se a gente quer saber, ter só uma faísca assim do que nós éramos antes de Deus, talvez o melhor lugar na Bíblia seja Efésios 2, que vai dizer que nós estávamos mortos e perdidos, separados de Deus nos nossos pecados e nos nossos delitos, vivendo segundo os filhos da ira, em total desobediência, como quem não tem Deus no mundo. Esse era o nosso quadro, separados de Deus para sempre, por causa do pecado. E Ele, por amor, pela sua bondade, nos envia o seu único Filho, para que nós, embora pecadores, estivéssemos diante dele justificados. Deus, quando olha do céu para as nossas vidas, Ele não enxerga mais as nossas culpas. Ele enxerga o sangue de Jesus, o Filho dele, que nos lavou e nos tornou justos. Amém? Dava até para ir embora para casa agora. Não precisava nem continuar. Acho que essa é a maior realidade do Evangelho sobre a nossa vida. Mas Paulo está dizendo, nós estamos justificados mediante a fé. Agora nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas nos gloriamos também no dia ruim. Está escrito tribulação aí. E tribulação vai falar de todas as aflições da vida humana. Sejam doenças, como as que nós oramos aqui há pouco, seja qualquer área, inclusive nas relações. Todas as tribulações, elas devem cumprir um propósito. É claro que o nosso instinto vai querer nos preservar de qualquer maneira e fazer com que a gente experimente nos nossos dias apenas dias bons. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Contudo, era necessário que a gente permanecesse animados, com bom ânimo, cheio de esperança. E é por isso que aqui Paulo vai lembrar isso mais uma vez, dizendo que nas tribulações nós nos gloriamos, porque sabemos que elas produzirão em nós perseverança. No livro do Apocalipse você vai ver em vários momentos Jesus falando com João, para que João falasse com a igreja, dizendo, aquele que perseverar irá ganhar a coroa da vida. Aquele que perseverar será salvo. As tribulações, as aflições, para aqueles que estão em Deus, produzem, ou deveriam produzir, perseverança. E a perseverança produziria experiência, e a experiência, esperança. Esperança, sim, de dias melhores, mas esperança de dias eternos, na presença de Deus, tendo esse mundo passado, essas coisas passadas, todas as tribulações passadas, no final do dia, daquele dia cansativo, aquele dia cheio de problema, de luta, tem que ter dentro de nós a esperança de que hoje nós já podemos viver a realidade dos céus na terra, mas um dia estaremos vivendo a realidade do céu, no céu, do lado do nosso Deus, do lado do nosso Senhor, do lado de Jesus Cristo. E essa esperança, ela não nos deixa decepcionados. Não importa o que aconteça, como aconteça, e mais, não importa através de quem possa acontecer alguma coisa que vá nos chatear, nós não estaremos decepcionados, porque tudo que a gente precisa
para viver nessa terra, tal qual Cristo viveu, considerando sempre o outro, muito mais digno de honra do que nós mesmos, como o apóstolo Paulo vai ensinar. É o amor dele que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Finalzinho do versículo 5. A esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E dificilmente alguém morreria por um justo. Embora, Paulo vai concluir aqui, que por uma pessoa boa, talvez a gente até se sentisse meio que ali propício a dar a vida. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados, pois se você puder, marque essa palavra na sua Bíblia, reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então a gente estava separado de Deus, condenados ao inferno, a Rena, Gená, Sheol, tantas palavras, lago de fogo, para determinar um lugar de separação eterna de Deus. Mas Ele, em Jesus Cristo, nos trouxe para perto. Hoje nós temos paz com Ele e hoje nós estamos reconciliados com Ele. Amém? Isso alegra o teu coração? Se não tivesse mais nada acontecendo na tua vida, isso aqui seria o suficiente? Credo. Seria? Ah, bom. Ufa. Agora vamos pular para 2 Coríntios 5. Versículo 18 diz assim: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Que Paulo encerra falando sobre Cristo novamente e dizendo, em Romanos 5, hoje nós temos paz para com Deus, e estamos reconciliados com Deus. Em 2 Coríntios 5 ele vai dizer, e para além disso, vocês receberam o ministério da reconciliação, ou a palavra da reconciliação, depende aí da tua tradução. Mas o mais usado é o ministério da reconciliação. Temos uma vida e uma vida com propósito. Se a gente tivesse sido reconciliado de Deus, e sacados da terra e levados para o céu, arrebatados, a nossa história seria tão mais fácil. Não é? A gente levanta a mão e fala, Jesus é meu Salvador, eu me arrependo dos meus pecados e eu reconheço Ele como Senhor da minha vida e a gente sobe e vai direto para o céu. Seria tão mais fácil. Não ia ter aflição, por exemplo. Não ia ter tribulação. Mas aprove o Senhor que a gente ficasse mais um tempo. Alguns anos apenas, outros muitos anos, para uma coisa. Para carregar essa palavra de reconciliação, para a gente contar essa história para aquelas pessoas que estão no nosso caminho, no nosso dia a dia, né, talvez com palavras, talvez com o nosso exemplo, testemunho, não importa. Deus quer usar a nossa vida para que a gente possa carregar essa palavra e esse ministério, reconciliando outros com Ele. Não nós, mas a palavra de Cristo, o Espírito Santo em nós, nos usando para que as pessoas possam se achegar ao Evangelho. Eu acho que isso
fundamenta muito o que Deus tem nos dado como visão para esse ministério. Isso faz parte do alcançar, faz parte do discipular e faz parte do nosso envio, quando enviamos pessoas a alcançarem outras. Um dia nós fomos alcançados, então nós devemos alcançar também. Essa é a base da visão que Deus tem nos dado. Na verdade, toda a comunidade cristã, toda a igreja tem essa missão. Mas, irmãos, não faria sentido nenhum. Não teria legitimidade nenhuma na nossa pregação se nós mesmos, por qualquer razão, que se explique ou não, estivermos sem nos reconciliar com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Não seria honesto, não seria legítimo. O que aconteceu aqui quando a gente estava orando pelos enfermos, né? Eu comecei dizendo que eu ia contar e não contei nada, né? Ainda bem que eu lembrei. Eu orei por 3 situações. Alguém que na família teve um filho que se envolveu com droga. Alguém que estava intercedendo por um familiar, por salvação, para que de alguma maneira fosse alcançado pela palavra. E alguém que pedia provisão de uma porta de emprego. Quando eu li esses 3 pedidos de oração e eu baixei minha cabeça para fazer minha oração, para fazer minha intercessão, eu tive essa impressão no coração, quase que ouvi: no perdão existe cura. No perdão existe cura. Claro que talvez cheio e abastecido com essas coisas que eu estudei para poder hoje a gente conversar, talvez fosse isso, mas creio que não. Algo de Deus surgiu no meu coração, dizendo isso. Eu senti que eu devia começar dizendo isso: no perdão existe cura. Eu não quero que isso fique um clichê, porque a gente ouve isso desde que a gente foi para o encontro, certo? A gente ouve isso muito. A gente ora assim, a gente fala: Pai, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo. A gente já leu e viu várias vezes, no final da oração do Pai Nosso, Jesus explicando, né? Livra-nos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E depois a gente estuda o texto e vai perceber que essa tentação e esse mal é a tentação da gente não perdoar os outros. Porque Jesus vai concluir a oração do Pai Nosso, quando ele fala de santificação, quando ele fala de adoração, quando ele fala de provisão, ele vai concluir essa oração dizendo: porque se vocês não perdoarem os homens e as suas ofensas, então Deus, lá do céu, também não pode perdoar as suas ofensas. E a gente lê isso com muita frequência. A gente medita nisso com muita frequência. Mas essa liquidez da vida, essa correria da vida, às vezes, rouba até mesmo a nossa capacidade de reservar tempo para pensar nas nossas relações. Ora, durante o dia, muita gente fala coisas para a gente que nos aborrecem, sim ou não? Ou será que é só comigo? No nosso trabalho é assim. Quer ver? As pessoas que a gente mais ama são as que potencialmente mais nos chateiam com as coisas que nos falam, ou não falam, com as coisas que nos fazem ou não fazem. E a gente fica só no superficial, né, dos textos bíblicos, sem contudo pensar na gravidade do que pode se reverberar lá na frente em alguns anos, produzindo de fato divisão, facção. Agora, embora, né, a gente tenha os textos e a gente tenha a Bíblia para nos orientar, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem nesse tempo de graça é o próprio Deus do céu morando dentro de nós, através do Espírito Santo, nos ensinando tudo o que a gente precisa para ter uma vida honrada, digna do chamado que a gente recebeu. E Ele vai procurando, de alguma maneira, nessa correria da vida, falar para a gente as coisas que a gente de fato precisa prestar atenção. A providência de Deus é algo assim que a gente talvez consiga explicar menos do que a graça. Né? Se a gente quiser ser técnico e explicar, é assim, porque é assim, 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 a gente vai falhar. Porque a providência de Deus é exatamente o que tem interferido na história humana para conduzir a humanidade para um caminho que vai nos levar de novo para a presença dele. E ela atuou
na vida dos apóstolos, na vida daqueles primeiros diáconos, a providência de Deus, foi ela, a providência de Deus, que colocou no teu caminho a pessoa que te convidou para uma célula, que te convidou para um encontro, que te convidou para um culto, que te falou da palavra ali no meio do trânsito, ou dentro do metrô, sei lá como que aconteceu com você, mas aquilo que aconteceu com você foi resultado da providência de Deus. E a história, ela está cheia de relatos que mostram a maneira como Deus, pela sua exclusiva bondade e vontade, nos alcançou. Você entende? A gente não podia ter feito nada, e de fato, nós não fizemos nada para estarmos aqui hoje. Ele fez, a providência dele fez. E eu queria, junto com vocês, olhar para uma história da Bíblia, mais uma história da Bíblia que não tem final. A Bíblia tem várias histórias assim, não termina. A gente não sabe como que acaba. A gente não sabe como Jonas reagiu, né, depois de ter falado com Deus. A gente não sabe o que o irmão mais velho do filho pródigo fez, se ele falou é verdade, meu irmão estava morto, viveu, eu vou entrar e celebrar com ele, ou se ele pegou um pedaço de pau e bateu no pai. E eu acho que quando essas histórias aparecem é para que a gente fique pensando, e se fôssemos nós? E se eu fosse o filho mais velho? E se eu fosse Jonas e tivesse visto uma cidade inteira, ímpia, que nem de judeus era, se converter ao Deus que eu supostamente sigo? Ou quero seguir? Como é que eu teria reagido se eu fosse Jonas? E Paulo, ele tem uma história assim, ele tem uma experiência assim. Paulo, ele esteve em muitas cidades da Grécia pregando o Evangelho. De fato, a Bíblia mesmo mostra que Deus já tinha separado ele para pregar o Evangelho para os não-judeus, para os gentios. E em alguns lugares, como em Tessalônica, ele teve só 3 ou 4 semanas para pregar o Evangelho. Mas em Éfeso, ele teve a oportunidade de ficar lá por 3 anos, falando a respeito das coisas do reino de Deus. Aquela cidade se transformou de um jeito impressionante. Havia lá o templo de Diana, e o templo começou a ficar vazio, e as casas começaram a ficar cheias. As estátuas que se fabricavam lá começaram a não ser mais comercializadas, e muitas coisas foram queimadas em praça pública, e a cidade mudou, e aquilo causou, de fato, uma grande confusão, mas não apenas aquela cidade, Éfeso, mas as cidades em volta foram impactadas pela mensagem que Paulo carregava. E tinha um homem que morava na cidade de Colossos, que ficava, como daqui em Atibaia, talvez, só que era um homem muito rico, chamado Filemão. E Filemão, por ser rico, comerciante, ele tinha que com muita frequência ir para Éfeso para fazer negócio. Até porque Éfeso era uma cidade portuária, então tudo que ele vendia para o mundo, o mundo dele, o mundo conhecido, saía de lá e toda a matéria-prima chegava por lá. Então constantemente esse homem rico viajava para Éfeso, e muito provavelmente foi numa dessas viagens que ele se encontra com Paulo e recebe a mensagem do Evangelho. Ele volta para Colosso, estabelece uma igreja na casa dele. Era rico o suficiente para ter uma igreja na sua própria casa. A carta aos Colossenses foi escrita para ele, para a comunidade que se reunia na casa dele. Filemão, um gentio, não judeu, teve acesso à palavra e se tornou um homem muito importante no início da nossa história, no início da história da igreja, para o ministério de Paulo, mais importante também para a pregação do Evangelho, porque depois de tudo que aconteceu naquela região é que o Evangelho ganhou a Europa e séculos depois atravessou o continente e chegou até aqui a gente. Só que ele tinha um servo, Filemão, chamado Onésimo. Onésimo era um escravo e vivia como um escravo. E ser escravo naqueles dias, principalmente onde o Império Romano dominava, e era o caso em Colossos, escravos lá, naquela época em Roma, eles tinham uma classificação social que era abaixo dos animais. Os animais tinham um lugar para dormir dentro da casa dos seus senhores, os escravos não tinham. Então, o dono de um escravo, ele, pela lei de Roma, poderia matar um escravo porque queimou o feijão.
porque queimou o arroz. Por qualquer motivo ele podia matar, e pela lei de Roma ele estaria justificado, porque ele acabou com a existência de alguém que era menos que um animal. Onésimo era assim. Eu não sei como é que Filemão, a gente não sabe como é que Filemão tratava os seus escravos antes de sua conversão. Mas independente de como ele reagia, ou ele agia, o fato é que Onésimo, ele foge, né, do seu senhor, foge de Filemão, provavelmente com uma grande quantidade de dinheiro, porque ele foi parar em Roma. E ninguém que não tivesse muito dinheiro conseguiria viajar de Roma, de Colossos para Roma. E ele escolhe uma cidade, a cidade mais populosa do mundo conhecido, para se esconder no meio de tanta gente. Porque ele, se fosse pego, seria morto. Então veja, olha como a providência de Deus trabalha. Deus de alguma maneira já tinha escolhido Onésimo, tinha escolhido Filemão. Filemão é discipulado por Paulo. Paulo estava preso em Roma. Onésimo, por alguma coisa que tenha feito, foi parar na prisão, na mesma cela que Paulo. Qual era a probabilidade de isso acontecer, se não fosse pela providência de Deus? Nenhuma, irmãos. A gente está falando de uma cidade que, à época, já havia mais habitantes do que em Guarulhos. Alguém que tivesse saído de uma cidade muito distante para viajar até Roma, para se esconder, vai parar na mesma cela, na cadeia, com aquele que tinha discipulado o homem do qual ele estava fugindo. Providência de Deus, graça de Deus. E ele ficou preso com Paulo. Paulo, como não perdia tempo, pregou o evangelho. Esse homem foi alcançado pelo Espírito Santo, foi convertido e se tornou também alguém muito importante para o evangelho, para o reino. Alguém muito importante para Paulo. Veja, dois homens, duas histórias que se cruzaram. Um senhor, o outro escravo. Espiritualmente mortos, separados de Deus. Mas depois de um tempo e de muitas coisas que foram acontecendo, eles estavam em paz com Deus, reconciliados com Deus. E Deus queria usar a vida deles para pregar o evangelho. Não seria legítimo se eles não tivessem uma oportunidade de também se reconciliarem. É por isso que Paulo escreve essa carta, essa história sem final, porque a gente não sabe como é que Filemão reagiu ao pedido de Paulo. A gente não sabe se ele acatou o que Paulo pedia, ou se ele simplesmente virou as costas para aquele pedido e fez o que achou que tinha que fazer, e não se reconciliou e castigou aquele seu escravo que havia fugido. É claro que, pelo decorrer da carta, a gente faz uma ideia, a gente pode sim entender que Filemão ouviu o que Paulo pedia, mas eu acho que a gente tem que fazer esse papel e nos colocar no lugar dele. Porque, de fato, as pessoas, elas podem muito, e de muitas maneiras, causar em nós chateações, irritações, coisas tão pequenas às vezes, mas que roubam a nossa paz. E que a gente nem percebe, cria um muro entre essas pessoas e a gente. E a gente já não visita mais, a gente já não celebra mais, a gente já não recebe mais, e a gente acha que é normal. A gente vai lá e dá um dislike, e está tudo bem, contanto que não perturbe a minha paz. Mas nós estamos em paz com Deus. Por que não estarmos em paz uns com os outros? Você fala para mim, Lucatelli, isso aí é utopia, é um sonho, isso aí é impossível. Irmãos, a própria Bíblia, o próprio Paulo vai dizer, no que depender de vós, tende paz para com quantos? Alguns. O texto fala, tende paz para com todos, no que depender de vós. Mas até onde depende da gente? Acho que o Espírito Santo dá para cada um de nós uma medida. Mas o que eu queria propor hoje é a gente poder fazer um exame do coração. E saber se na nossa vida, na nossa jornada, tem gente assim. A gente sabe que tem coisas que dependem de nós, a gente não faz por nossa exclusiva vontade de manter a coisa fria, o mais fria possível, porque a distância é melhor.
porque não fazer parte é melhor. A gente acaba ficando mais confortável. Chegando já no final, eu fico pensando só assim, o dia que a gente for para o céu. E lá no céu a gente tiver que sentar numa mesa, as bodas do Cordeiro. E na nossa frente, por causa da providência de Deus, vai ter alguém que também era salvo e que a gente rejeitou o convívio por falta de perdão. E aí a gente acha que cada um pode ir pensando nas situações e nos exemplos. A gente perdeu a oportunidade de acertar aqui para ter que acertar no céu. Porque, olha, uma coisa é verdade. Nós não estaremos lá em espírito de divisão. Amém? Concordo? Então é melhor ficar amarelo aqui do que vermelho lá. Não é? Melhor a gente acertar as coisas aqui do que levar isso para outra vida. A gente não pode passar, irmãos, dessa vida para outra com o coração cheio de mágoa. Porque se tem amargura, existe doença. Mas se a gente consegue liberar perdão, então no perdão há cura. Foi isso que Deus me falou enquanto a gente orava aqui. Talvez sirva para uma pessoa nessa noite. Mas se servir para uma pessoa, eu creio que essa palavra já cumpriu o propósito. No perdão existe cura. Amém? Então eu queria ler com você a carta de Filemão. Ela é bem pequenininha, eu já deixei marcada aqui. Porque eu fui ler hoje de manhã, não achei. Achei que alguém tinha roubado aqui da minha Bíblia. Aí, quando eu achei, eu pus a fitinha. E eu queria ler com você. Vou começar aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Aqui, Timóteo provavelmente estava com Paulo, né, na cadeia, e era Timóteo quem escrevia essa carta. Paulo falava, como era costume, Timóteo, Lucas, eles iam escrevendo. Curioso é que Paulo destina essa carta para Filemão. Ele diz assim, ao amado Filemão, que é também o nosso cooperador, e no versículo 2 ele diz, à igreja. Então Filemão tinha que ler primeiro para ele. Primeiro ele tinha que ouvir o que Paulo queria falar com ele. E depois ele precisaria falar com a igreja. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. No versículo 4, Paulo, ele começa a revelar o coração dele com relação a Filemão, aquele que era o seu verdadeiro filho na fé. E ele diz assim, eu dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Ou seja, eu estou em todo o tempo intercedendo por você, Filemão. Porque eu tenho ouvido falar que você tem, da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Então, Paulo, de novo, estava preso em Roma. E a maneira como Filemão cuidava da igreja alegrava o coração de Paulo. Talvez Filemão tinha pouquíssimas oportunidades de viajar até Roma para estar com Paulo. Talvez nunca tenha feito isso. Mas as histórias sobre Filemão chegavam até Paulo. E Paulo dizia para ele, eu estou ouvindo falar a fé que você tem em Cristo. Mesmo não sendo judeu, tendo sido gentil por toda a vida, tendo adorado tantos outros deuses, mas eu tenho escutado falar da fé que você tem em Cristo e do amor com o qual você trata todos os santos. Eu oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo. Talvez Paulo estava dizendo aqui que estava alegre e consolado por saber do amor que Filemão tinha para a igreja. Porque Paulo sabia como seria difícil para Filemão encarar a realidade do pedido que Paulo lhe faria nessa mesma carta mais à frente. Então Paulo sabe que tem que pedir algo para Filemão. E aí quando ele ouve falar do amor de Filemão, Paulo já se sente consolado. Fala, talvez não seja assim tão difícil quanto eu imaginava que seria. Visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Aqui no meu texto diz assim, pois bem, no versículo 8. Pois bem, pois então. Olha só. É mais ou menos parecido com o encontro de Jesus
com o jovem rico. O jovem rico tinha uma angústia dentro do coração, um desejo sincero de saber qual era o caminho para herdar a vida eterna. Mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala, guarda os mandamentos. Mas quais? Jesus é curioso, ele fala só dos 6 últimos mandamentos. Não fala dos primeiros 4. Ele começa dizendo, obedece teu pai, honra tua mãe. Não rouba, não mata, não cobiça, não adultera. Não dê falso testemunho. E o jovem fala, é isso? Para ganhar a vida eterna, é isso? Então está fácil. Porque isso eu faço desde que eu era menino. Basicamente o que Jesus está dizendo para ele é, ame o próximo. Porque os 6 últimos mandamentos é ame o próximo. Quando a gente não mente, quando a gente não rouba, quando a gente não mata, quando a gente não adultera, quando a gente não cobiça, quando a gente honra os nossos pais, quando a gente não mente, a gente está amando o próximo. Jesus fala, faz isso. E ele, religioso como era, dizia, isso eu já faço. E Jesus fala, pois bem. E então, é assim, filho. Vende tudo que você tem e dá para o próximo. Já que você ama o próximo, materializa isso, dá para o próximo. E aí a gente conhece a história. O jovem fica muito triste porque ele era muito rico. E aí ele percebeu que amava muito mais a riqueza que ele tinha do que o próximo, a quem ele dizia amar desde que era pequeno. E aqui Paulo está fazendo a mesma coisa. Filemão, eu tenho escutado falar sobre o seu amor, sobre a fé, a maneira como você reanima o coração dos santos. Pois bem, então, eu vou ter que te pedir algo. E ele segue aqui dizendo, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para ordenar a você o que convém ser feito, era como se ele estivesse dizendo, eu podia simplesmente olhar para você e dizer, perdoa. Perdoa. É imperativo, não tem jeito. Você já leu na palavra. Você já me viu, Filemão, ensinar. Se você não perdoar os homens e as suas ofensas, então Deus no céu também não pode te perdoar. Então eu posso apelar para esse ensino, eu posso apelar para essa teologia, eu posso apelar para esses textos e exigir de você, perdoa, Onésimo. Mas Paulo fala, não, eu prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Sendo o que sou, Paulo, o velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus, eu faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas, que eu gerei na cadeia. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. E essa carta de Filemão, irmãos, é uma mensagem de intercessão. Paulo está intercedendo por alguém. Muitas vezes Deus vai usar a nossa vida exatamente assim. Talvez aconselhando pais e filhos, talvez aconselhando casais, talvez aconselhando amigos, talvez aconselhando irmãos, parentes. Deus vai nos usar para construir pontes, para estabelecer e reconstruir relações. Vai usar você como intercessor. Mais do que isso, Ele pode colocar você como alguém fundamental nesse processo de reconciliação. Porque se nós carregamos esse ministério para reconciliar pessoas com Deus, também carregamos para reconciliar pessoas umas com as outras. Você crê nisso? Essa mensagem da carta de Paulo a Filemão é sobre graça, é sobre a soberania e a providência de Deus. Mas é sobre o poder do Evangelho para transformar as vidas, para transformar a realidade dos seres humanos. Essa carta, talvez, dê para a gente um vislumbre do que Paulo queria dizer quando disse para os coríntios que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Usa aquilo que não é para destruir aquilo que supõe ser alguma coisa. Porque ele vai dizer, ele era inútil para você. Um escravo fujão. Agora ele é útil para você. Mais do que isso, ele é útil para mim também.
Olha o que Paulo fala no versículo 12, eu estou mandando ele de volta para você. Ele, eu quero dizer, o meu próprio coração. Está dizendo, Filemão, não é só Onésimo que eu estou mandando. Eu estou mandando para você o meu coração. Esse é meu filho. Eu gerei nas cadeias, nas algemas, nas prisões. Eu queria ter ele aqui comigo, ele vai dizer no versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse no seu lugar, nas algemas que eu carrego por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o seu consentimento. Porque imagina, para Filemão, de repente ele fica sabendo que Paulo havia recebido o Onésimo, um escravo fujão que lhe roubou muito dinheiro, e agora Paulo tratava aquele homem como seu próprio filho. Como é que Filemão se sentiria? Paulo está dizendo, eu queria deixar ele aqui comigo, mas olha, é tempo dele voltar e reparar as coisas que fez. É tempo de vocês se ajustarem. É tempo da gente levar a um outro nível o cristianismo que nós nos propomos a pregar. É tempo de nós sermos as cartas vivas que fomos chamados para ser. Para além da teoria, para além da teologia, para além do amar de boca, mas o de fato e de verdade. A hora é agora, Paulo está dizendo. Fomos chamados para essa hora, não para o dia fácil, não para as escolhas fáceis, mas para as escolhas difíceis. Eu queria deixar ele aqui, mas não seria justo nem com ele, nem com você. Aqui Paulo não está dizendo que queria permissão de Filemão, mas que queria que tudo fosse dentro da legitimidade que o Evangelho pede, que o cristianismo pede. E mais, para que a bondade de Filemão, ele diz assim, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade, não pela religião, não pelos dogmas, não pela doutrina, não pelo que tem que ser feito apenas porque a gente segue um protocolo religioso, mas porque a verdadeira liberdade do Evangelho foi restaurada no teu coração. Queria, Filemão, que você decidisse fazer o que eu estou te pedindo, em nome do amor que eu sei que, como lemos lá em Romanos 5, foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Irmão, põe a mão no seu peito, assim, no seu coração. Nesse lugar, todo o amor que Deus tem foi derramado pelo Espírito Santo. Deus é amor, a Bíblia define Deus assim. Então, o próprio Deus aqui dentro foi nos dado pelo Espírito Santo. Tudo que a gente precisa para perdoar alguém está aqui dentro de nós. Em nome desse amor que Filemão faz esse pedido. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente. Olha a providência de Deus aqui. Talvez Deus fez isso a fim de que você o receba para sempre. Não como um escravo, muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, não mais como alguém que é classificado como menos que um animal, não mais como um escravo, não como alguém que fugiu da tua presença, não como alguém que te magoou, não como alguém que te traiu, não como alguém que abusou de você, não como alguém que mentiu a teu respeito, não como alguém que falou mal de você ou te deu algum tipo de prejuízo, mas como um legítimo irmão em Cristo. É assim que eu quero que você receba Filemão, Onésimo, um irmão muito caríssimo. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano, se causou, ele fugiu, ele roubou. E Paulo, o intercessor, está dizendo, se ele te causou algum dano, ou seja, se você ainda acha que o que aconteceu para você é perda, se você ainda acha que o que te aconteceu é um prejuízo, se isso ainda te machuca, se isso ainda te magoa, se ele te deve alguma coisa, ponha tudo na tua conta. Aí Paulo toma a caneta de Timóteo e diz assim, eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso. Eu tenho uma dívida com você, eu pagarei. E aí Paulo diz, é claro que eu não preciso dizer que você me deve a própria vida. Aí alguém pode pensar assim, agora Paulo está jogando na cara dele. Não, de novo ele está dizendo, olha,
não tem que ser por obrigação. Eu não tenho que dizer isso, que hoje você vive como vive, está onde está, tem uma igreja, pastoreia, porque eu, Paulo, fiz alguma coisa. Não, não pense nisso. Pense naquilo que Deus está propondo para a gente agora, nesse momento. Assim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. E certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo, e no mesmo tempo prepare-me também pousada, pois eu espero por meio das orações de vocês que eu lhe seja restituído. E aí Paulo termina essa carta com saudações finais, outros irmãos, né, Marcos, Aristarco, Demas, o próprio Lucas, mandando saudação para Filemão. E a carta termina, Paulo desejando a graça de Jesus Cristo para ele e para aquela comunidade. Onésimo levou essa carta, bateu na porta de Filemão. Filemão abriu a porta e encontrou aquele que tinha fugido, com um pedaço de papel na mão. Por favor, leia, é de Paulo. Paulo o apóstolo. E se fosse eu a abrir aquela porta? O que eu faria aquele papel? Amassaria e... Não sei. A gente precisa pensar nisso. De muitas maneiras, todos os dias, nas nossas relações, nós temos sido aborrecidos. Irmãos, a moeda mais cara hoje não é o Bitcoin, é a ideia, é a ideologia, é o que eu acho ser certo. Seja no campo da religião. Aí porque um acha que é mais certo que o outro, dá dislike. E o dislike lá na rede social e também o dislike na vida como um todo. A política, nem se fala. Meu Deus do céu. Você, sendo uma coisa, não pode concordar com nada de bom que o outro lado tem. Porque ou você é A ou você é B. Ou você é verde ou você é vermelho. E aí as famílias brigam, os amigos se distanciam. Na igreja as relações ficam insustentáveis, muitas vezes por causa de coisas que estão acontecendo no mundo. Na filosofia, no trabalho, enfim, em todos os lados. As relações, elas estão fragilizadas. Fragilizadas. Como diria esse sociólogo, morto em 2017, Bauman, os amores são líquidos. As pessoas casam-se para ser felizes. E hoje as pessoas separam-se para ser felizes. Casamentos são feitos com toda a pompa e todo tipo de investimento para produzir felicidade. E a separação às vezes custa mais caro, ainda mais em nome também da felicidade. Pais e filhos, amigos, enfim. Podia gastar horas aqui trazendo exemplos e mais exemplos. Mas o ponto é, nós fomos reconciliados com Deus. Não temos o direito de manter pessoas afastadas de nós. Seja qualquer coisa que elas tenham feito a nós. Se depender de nós, nós devemos ter paz com elas. Amém, irmãos? Se depender de nós, nós devemos ter paz para com elas. A última vez que eu ministrei aqui, a gente falou também algo nesse sentido, e a gente lembrou de uma situação onde Jesus, no meio da congregação, disse, olha, se por acaso você vier trazer a tua oferta, Mateus 5, e você se lembrar que alguém pensa mal a teu respeito, não traz a oferta nesse momento, deixa ela aqui, volta lá e pede perdão. Se é assim, quando alguém está chateado com a gente, quanto mais não deve ser quando nós estamos chateados com alguém. A igreja usa a oferta, a gente é abençoado, a igreja é abençoado, mas fica muito parecido com aquela oferta de Caim. Jesus vai dizer, olha, no caminho, se acerta com ele.
No caminho fala de vida. Durante a vida se acerta com as pessoas enquanto houver tempo. O sábio Salomão disse certa vez que é muito melhor a gente ir numa casa onde está acontecendo um velório do que ir numa casa onde está acontecendo um casamento. Porque quando a gente contempla a finitude da vida, a gente pode ver a nossa própria existência ali naquele caixão. E concluir, um dia minha vida vai chegar ao final. E aí, eu fico perguntando para mim, talvez te ajude. Se hoje fosse o meu último dia de vida, se descendo desse púlpito aqui eu fechasse os olhos, teria valido a pena guardar mágoa dentro do meu coração? Teria valido a pena eu me sentir justificado para não dar um passo ao lado? E talvez criar uma situação para reconstruir um abraço? Teria valido a pena? Será que vale a pena a gente ficar pensando, um dia eu acerto? E se esse dia nunca chega? E se o dia que chega é o dia da morte e não o dia da reconciliação? Não vale a pena, irmãos. Raiz de amargura só produz doença física, doença emocional, doença espiritual. As amarguras e a falta de perdão impede que os nossos próprios erros sejam perdoados, não porque Deus não possa, ou porque Ele não queira, mas porque a gente estabeleceu esse limite, essa linha. Eu queria concluir essa mensagem hoje, lendo para vocês um testemunho de uma história que há muitos anos, há mais de 10 anos tem me impactado. Aliás, eu ouvi dizer que tem um livro lá embaixo que conta um pouco dessa história, chamado Lei, Amor e Graça. Disseram que vale a pena ler. Se você quiser, tem lá. Conta um pouco dessa problemática das relações. E eu queria pedir para o pastor Vagninho já me ajudar, a gente já vai orar. Talvez lendo... Olha só, lembrar de alguns pontos que nós estamos caminhando para o final. Nós estávamos separados de Deus, vivendo como inimigos dele. Mas ele envia Cristo e nos reconcilia com ele. E hoje nós temos paz para com Deus. E Deus nos deu esse mesmo ministério de reconciliação. O amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Construindo um caminho. Tudo que a gente precisa, a gente já tem. Então, irmãos, uma vez que um ser humano em Deus realizou algo, ele me deixou indesculpável. Uma vez que Moisés, pela sua fé, tocou nas águas e o mar se abriu, eu estou indesculpável. Uma vez que Elias orou e choveu, eu estou indesculpável. Porque o mesmo Espírito que estava sobre eles, a conta-gotas, habita plenamente em mim. Uma vez que alguém conseguiu perdoar um grande mal, eu estou indesculpável. Porque eu tenho o amor de Deus, que foi derramado no meu coração, pelo Espírito Santo que me foi dado. O nome dessa personagem não é uma personagem, é uma pessoa, história real. Adele, não é a cantora. É uma mulher que mora na África, num país chamado Ruanda, muito pobre, muito perseguido, onde o evangelho prospera a duras penas. Eles jamais tiveram o conforto que a gente tem aqui para congregar, para viver essa experiência de comunidade. E o pastor Mark Finley, finado já também, morto há alguns anos, esteve nessa cidade, esteve em Ruanda e conheceu a história dessa mulher. Talvez você já tenha lido, mas eu não quero nem contar, eu quero ler, que é para a gente não perder nenhum detalhe. Adele é uma das mulheres mais memoráveis que eu conheci. Aqui eu abri um aspas para o pastor Mark Finley. Deixe-me contar a história dela. O pastor que me hospedava em Ruanda disse: Pastor Mark, eu quero te levar a uma mulher tão memorável que você ficará profundamente marcado pelo resto da sua vida.
O marido dela era pastor e ele foi brutalmente assassinado, massacrado a machadadas diante dela. E a história que ela vai te contar mudará a sua vida. Então viajamos em estradas irregulares e desfiladeiros até uma pequena vila africana. Quando eu entrei na casa de Adélia, eu vi a foto do pastor. Eu fiquei olhando a foto por alguns momentos. Então me sentei e bati um papo com Adélia. E aí eu disse: eu sei que o seu marido foi morto brutalmente. Você gostaria de me contar essa história? Com lágrimas nos olhos e os lábios trementes, ela começou a contar como os rebeldes foram se aproximando da vila. E ela e o marido fugiram para uma igreja católica. Os rebeldes entraram naquela igreja. Adélia achou que respeitariam o santuário, mas não. Os rebeldes entraram gritando para o pastor se levantar. Ninguém se levantou. E eles continuaram gritando porque queriam matar os líderes da comunidade em primeiro lugar. O pastor se levantou. Eles correram para esfolá-lo com uma machadinha. Bateram nele vez após vez. Finalmente a sua garganta foi cortada e o sangue jorrava do seu corpo. E ele deu o último suspiro, orando por aqueles que o matavam. Talvez no estilo: Pai, perdoa o que eles estão fazendo. Deixa eu voltar para o texto. Adélia começou a gritar e naquela briga, naquela confusão, 45 pessoas morreram e 15 fugiram. Ao me contar, Adélia puxou o seu cabelo preto e eu vi uma cicatriz na sua testa. Uma cicatriz que penetrava o seu crânio. Eles a atacaram com machadinhas e a deixaram no chão semi-morta. Uma grande cicatriz na cabeça, cicatrizes nas costas e um pulso quase arrancado. Por 3 dias, Adélia ficou jogada entre os cadáveres, seu coração batia bem fraquinho. Quando o pessoal da cidade veio enterrar os mortos, encontraram Adélia deitada lá. Eles a pegaram nos braços, eles limparam as feridas, eles a levaram ao hospital. Os líderes rebeldes já tinham partido. Levou 3 anos, mas ela se recuperou. E pensou: eu posso ficar amargurada, irada, ofendida, mas eu não vou fazer isso. Eu vou para as prisões levar cura para os assassinos. Havia uma prisão perto da casa dela e Adélia tornou-se mãe daquela prisão. Ela levava comida, ela levava roupas, ela servia com amor. E disse: Pastor Mark, um dia um jovem chamado Luiz caiu aos meus pés. Ele chorava e beijava os meus pés. E quando eu olhei para o rosto dele, eu vi que era o jovem que golpeou e matou o meu marido. Era o jovem que fez essa cicatriz na minha cabeça. Ele me olhou e disse: Adélia, você me perdoa? Eu o ergui e o abracei e disse: em nome de Jesus eu te perdoo. Pastor Mark, meu coração estava disparado. Olha isso. Mas sabia que Jesus tinha me perdoado e eu podia perdoá-lo. E eu lembro de João dizendo: nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, eu já volto para a carta, para o texto. É só um pensamento. Se eu consigo perceber o quanto a minha vida ofendia a Deus, e o quanto Ele me perdoou, e o quanto o amor dEle foi derramado por mim, eu digo para você, eu posso suportar qualquer coisa. Mas se eu não perceber o quanto Deus me ama, então qualquer coisa eu vou ser ofendido. Ela está dizendo: eu podia fazer meu coração disparado, a minha garganta seca, mas eu sabia que Jesus tinha me perdoado. Então eu podia perdoá-lo também, porque o amor dele foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado. Eu comecei a estudar a Bíblia com os prisioneiros, voltando para o texto. E Luiz veio para os estudos. Ele decidiu seguir a Jesus e ser batizado. Mas ele disse: antes de me batizar, eu quero me levantar diante da prisão, publicamente pedir o seu perdão.
no batismo, ele se levantou com Adele e disse: Adele, eu matei o seu marido brutalmente. Eu deixei uma cicatriz de machadinha na sua cabeça. Você me perdoa? Ela contou: diante daqueles presos, antes dele ser batizado, eu o perdoei. Pastor Marco, meu filho sofreu muito com a morte do pai. Luiz disse: eu quero falar com seu filho. E meu filho foi até lá e Luiz disse: eu quero que você me perdoe. Luiz se tornou um prisioneiro modelo. A graça de Cristo fluía através da sua vida. Ele era um novo homem, e depois de 3 anos, o governo o libertou por bom comportamento. Mas ele não tinha onde viver, pois os seus pais foram mortos no genocídio. E eu disse: Luiz, venha, e eu te adotarei como meu filho. E nos últimos anos, ele está vivendo aqui em casa. Pastor Mark, o senhor quer conhecer o Luiz? Amigo, tinha um nó na minha garganta e lágrimas em meus olhos, quando Luiz entrou na sala e Adele o abraçou e disse: hoje ele é o meu filho adotivo. Tantas vezes na minha vida, eu achei que tinha sido maltratado. Tantas vezes disseram coisas que me irritaram. Tantas coisinhas já me deixaram bravo. E ainda deixo. E vez após vez, eu só consigo pensar em Adele. Como ela podia agir com tanto perdão e amor? Irmãos, há alguém que te machucou e te feriu. Há alguém que te traiu, que te humilhou. O amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo que te foi dado. É só o que você precisa. A consciência de que um dia Cristo te perdoou. É só o que você precisa para liberar perdão. Não é fácil. O coração acelera, a boca seca, mas para ela não tinha jeito. Assim como foi comigo, tem que ser de mim para com os outros. Eu queria convidar você para ficar de pé, para a gente encerrar com uma oração. Mas refletindo em alguns textos da palavra, Efésios 4:32, diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Talvez agora você queira fechar seus olhos, enquanto eu continuo lendo mais alguns textos, e meditando naquilo que você ouviu aqui. E talvez o Espírito Santo trazendo no seu coração pessoas que você precisa perdoar. Como alguém que já recebeu o Cristo, como alguém que está reconciliado, como alguém que está em paz com Deus, como alguém que está vivendo o reino do céu aqui na terra, como alguém que está indo para o céu. Perdoar como alguém que carrega a palavra e o ministério da reconciliação. Colossenses 3, 12 e 14. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, pois é o vínculo da perfeição. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Salmo 133, 1. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. 2 Coríntios 13, 11. Sem mais, irmãos, eu despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará
com vocês. E por fim, Eclesiastes 4, 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Essa terceira dobra é o próprio Cristo. As nossas relações não são eu, mas o outro, mas eu e o outro em Cristo. Cristo em nós. Pode ser para muitos uma utopia querer viver em paz. Pode ser para muitos uma grande dificuldade abrir mão das suas próprias convicções, daquilo que se supõe ter direito. Mas para nós não deve ser difícil. Eu não quero minimizar a sua dor. Não quero aqui fazer você pensar que foi pouco o que te aconteceu, com o que te fizeram, com o que te falaram. Mas eu quero que você pense que muito mais há em Cristo, muito mais há em Cristo, no seu Santo Espírito em nós, do que essas mágoas que a vida produz podem trazer para o nosso coração. Queria te convidar a fechar teus olhos, fazer uma oração por você. Eu vou fazer uma oração aqui por mim, depois eu vou orar por todos nós juntos. Fale com Deus agora, com o Espírito Santo. Se for o caso, já começa a dizer para Ele o nome das pessoas que você precisa perdoar. Depois nós vamos orar e consagrar-nos.